Bom, pessoal, mais uma vez aqui, Ricardo Mateus com vocês, para a gente fazer aquilo que a gente vem fazendo de maneira rotineira, que é o Café com o Fundador aqui na Brasil ao Cubo. A gente tem esse costume de trazer colaboradores para que a gente possa dialogar, né, trocar figurinhas, para que a gente possa aprender também com toda a conduta desses profissionais que vêm desempenhando aqui na Brasil ao Cubo. E hoje a gente está aqui com o engenheiro Rodrigo Kirsten, que veio lá do Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem és tu, e aí depois a gente poder fazer algumas outras perguntas aí, por favor. Bom, Ricardo, bom dia, tudo bem? Meu nome completo, como o Ricardo falou, é Rodrigo Kirsten, eu sou engenheiro civil, natural de Novo Hamburgo. Estou desempenhando o papel agora de gerente de contratos, mais que uma obra, né? Foi uma função recente. Falando um pouco mais da minha vida pessoal, né? Eu estou dentro na construção civil desde os meus 17 anos, porque meu pai tem uma construtora, né? E ele ainda tem consultora? Tinha na época? Como é que é isso? Na verdade, agora ele está aposentado, né? Sim. Mas ele faz algumas obrinhas aí pequenas, mas bem pequeno porte mesmo, mas ele está aposentado. Então, os primeiros passos foi por lá. Então, seu pai na construção, como é que foi? Me conta um pouco mais disso. Isso, quando meu pai pegava uma obra pequena, alguma coisa, como eu era adolescente, né, e precisava de grana, né, para fazer minhas coisas, eu ajudava como ajudante, servente, então... Na região de Novo Hamburgo? Na região de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Sim. E bem nessa época que eu comecei a fazer, porque 17, 18 anos eu comecei a fazer engenharia civil, né, porque... Na verdade, no início eu queria ser jogador de futebol. Só que não deu certo. Não deu certo, mas a única profissão que eu me identifiquei foi engenharia civil. Mas tu chegou a fazer algum teste de futebol? Participou de alguma junior, de algum clube? Eu joguei muito tempo no Novo Hamburgo, né? Ah, é? Que é o da cidade lá, mas eu joguei no Grêmio. Joguei um tempo no Grêmio. Mas vi que não ia dar muito certo, escolhi uma profissão. Aí foi fazer engenharia civil. Engenharia civil e... Ricardo, eu nunca me identifiquei com outra coisa. Sempre foi como eu tenho essa parte do pai, né? Então, nunca pensei em fazer outra coisa. Então, eu ajudava ele quando eu era adolescente, né? E já comecei a estudar. Comecei ali nos meus 18 anos a estudar na Unicinos. Unicinos é Novo Hamburgo? Não, é São Leopoldo. Ah, é ao lado ali, né? Ao lado. Bom, aí eu comecei a fazer estágio, né? Para 19 anos por aí eu fiz um estágio em Porto Alegre, quis fazer casas residenciais. Aí outra construtora. Daí eu larguei um pouco do meu pai para mim seguir minha carreira sozinho, né? Sim. Então eu comecei em Porto Alegre, minha primeira obra, com 19 anos. Era residencial essa obra? Residencial, umas casas de 2 andares geminadas residenciais. Comecei ali, fiz o meu estágio, aprendi muita coisa. Conseguiram entregar no prazo, tudo certo, essa obra? Primeira, teve alguma dificuldade? Cara, como eu já não... como eu era estagiário, eu não iniciei desde o começo e não terminei ela, na verdade. Entendi. Eu saí antes. Pegou uma fatia do... Como eu morava no Porto Alegre, é um pouco longe, pega muito trânsito, eu já fui convidado para fazer estágio em outra empresa que é do lado da minha casa. Aí eu fui fazer estágio numa pedreira que elas fazem britagem de pá, vende brita 1, rachão, tudo mais. Lá eu fazia projeto, eu trabalhava na parte de projeto. O projeto do que especificamente? Do layout da produção? Isso, porque as pedreiras, né, precisam estar liberadas nos órgãos, né, regulamentadores. Aí tu precisa mostrar como uma pedreira vai ficar daqui tantos anos, e tu precisa fazer planta baixa disso para poder liberar, para poder minerar, entendeu? E eu fazia esses projetos, fiquei ali uns 2 anos. Aí depois eu fui numa construtora que tem em São Leopoldo. Isso com qual idade? Acredito que eu tinha meus 22, 23 anos. Ainda jovem, recém-formado praticamente, então? Não, me formei um pouco com 25 anos mais ou menos. Ah, tu foi fazendo aos poucos? Isso, eu não fiz direto, fui fazendo pouco a pouco. Porque eu fui sempre trabalhando e estudando.
Aí eu fui para essa empresa, aí eu era auxiliar técnico, um acima de estagiário, vamos supor, já era carteira assinada e tudo mais. E aí essa empresa fazia residenciais Minha Casa Minha Vida, que era a época lá que tinha bastante, né? Volume de Minha Casa Minha Vida, realmente. Isso, daí eu fiquei nessa empresa uns 4 a 5 anos. Nessa empresa daí eu me formei, né, e virei engenheiro de produção nessa empresa. Que tipo de metodologia era da Minha Casa Minha Vida? Era alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural? Quantos andares? Eram prédios? Era 5 andares. 5 andares, como era a Minha Casa Minha Vida, padrão mais baixo, então nem tinha elevador. Então era o máximo que podia ser elevador, era 5 andares. Então participei de condomínios com 20 a prédio desses e tudo mais. Então era... E na época, acho que estava bem popular a alvenaria estrutural. 20 torres num condomínio, é isso? E aí como é que era essa gestão? Você tocava uma torre, um prédio, ou coordenava alguns? Como é que funcionava? Não, lá era um planejamento vertical, né? Então, eu cuidava mais da parte da produção, depois que eu me formei. Antes, como auxiliar técnico, eu cuidava mais da parte de planejamento, suprimentos para fazer solicitação, pedir o material, planejar o material para chegar com antecedência, fazia contrato no sistema, no Cienge. Depois eu fui para a área da produção mesmo, né? E como funcionava? Como é um planejamento vertical, fazia a fundação de um e ia indo. Mesma equipe sempre fazendo a mesma fundação. Ah, sim, era um processo operacional padrão, ali ia seguindo. Primeira fundação ia um time fazendo na frente. Daí vinha atrás a alvenaria estrutural, vinha um time fazendo. Aí vinha a parte do reboco, vinha um time fazendo. Vinha a parte dos acabamentos, sempre em cadeia, né? Um planejamento... Em linha. Em linha. Depois disso... Essa empresa passou por uma crise lá, teve em 2014, se eu não me engano, essa época. Daí. Algumas empresas acabaram passando por uma crise, né? Questão do Minha Casa Minha Vida nesse período, né? E ela teve uma redução grande de quadro e como eu tinha pouca experiência na época, né? Eu acabei sendo demitido também nessa época. Aí eu fui para uma empresa de São Paulo. Daí começou a minha vida de trecho realmente, né? Aproveita para tomar um café, senão tu vai ficar só falando, vai ficar frio esse teu café, tu não vai conseguir tomar mais. Por favor aí. Tá bem gostoso o café. Tá bom? Ô Kirsten, não, legal. Aí, desse momento, tu sai de Porto Alegre e aí vai trabalhar em São Paulo. Aí eu começo a trabalhar pelo Brasil, né? Sim. Porque essa empresa que eu trabalhei em São Paulo tem a mesma ideia da Brasil ao Cubo, de ter uma sede central e várias obras espalhadas pelo Brasil. Então lá eu comecei como engenheiro de planejamento, daí eu já trabalhava na parte de planejamento. Aí fiz atacadão, fiz um hotel também. Mas tu chegou a se identificar neste momento com... Tu visualizou que a tua natureza era planejamento de fato, de obra, ou é mais execução? Como é que tu se identifica hoje? A tua natureza, o que tu mais gosta de fazer? É planejar a obra, é executar, é a junção dos dois, é gerir esse contrato? Como é que funciona? Na verdade, o que eu estou desempenhando hoje na Brasil ao Cubo é o que eu mais gosto de fazer, porque é uma junção, né? Para tu gerenciar, eu acredito que tu tem que entender de produção, tu tem que entender de planejamento e fazer pensar como um todo para a coisa andar. Então, eu acho que na minha carreira eu participei em vários trechos de uma obra, então eu acho que foi essencial para me preparar, né, para esse momento. Ao longo da tua carreira, pelo que a gente enxerga, é que de fato foi acumulando uma bagagem para hoje, de fato, exercer aí com excelência a função que tu está na Brasil ao Cubo. Mas aí, Kirsten, tu chega na Brasil ao Cubo, qual obra que tu iniciou, quais obras que tu executou e quais estados, quais cidades, como é que foram isso? Na Brasil ao Cubo, eu cheguei faz uns 2 anos e meio a 3 anos. A primeira obra... Aí depois de engenheiro de planejamento na empresa, na próxima empresa já fui gerente de contrato e na Brasil ao Cubo eu entrei como gerente de contrato. Então, minha primeira obra foi um Beer Lover na Ambev de São Luís, que na verdade foi mudar o nome da cervejaria, porque lá tem uma cerveja chamada Magnífica, que é feita eles chamam de macaxeira, mas lá no Rio Grande do Sul é aipim, eu não sei como é que se chama aqui em Santa Catarina. Mandioca. Também.
Então, é uma cerveja que só tem lá, que é feita da mandioca, né? É feita da mandioca. A Magnífica é feita da mandioca, eu não sabia disso. Isso. Então, esse primeiro desafio dentro da Brasil Cubo foi fazer um retrofit da cervejaria toda da Ambev de São Luís. E um prazo super reduzido na época, né? Realmente, se eu não me engano, foi 2 meses de obra. Que... Bastante volume, mas realmente o prazo era bem reduzido, desafiador, né? Foi um retrofit em toda a cervejaria, mudando o nome da cervejaria em si, né? Também teve até uma obra modular lá, que foi feito um bar, né? Sim. Foi feito um bar nessa cervejaria. Depois disso, teve a pandemia, né? A pandemia, acho que foi um momento marcante dentro da Brasil Cubo, porque muitas empresas se retrocederam, mas com o nosso método muito rápido. Acho que foi vantajoso, né? Então, foi aquela época que nós fizemos 7 hospitais, né? Eu participei de 2. O primeiro foi o Hospital de Porto Alegre, que fizemos em 28 dias, se não me engano. Menos de um mês, realmente foi fantástico. Aquela obra ela teve uma execução muito rápida, um planejamento muito interessante e a gente conseguiu reduzir prazo, né? 28 dias deu aquela obra, foi fantástico ali o nível de execução que a gente conseguiu ali. E ali tu era gerente de contrato daquela obra. Uhum. Aí depois eu fui nós fomos para Brasília fazer o Hospital de Ceilândia. Se eu não me engano foi em 33 dias, o prazo era 35. Nós fizemos também mais rápido, em 33 dias. Depois disso, depois de Ceilândia, eu fui fazer uma linha 512 de latas da Brahma, duplo malte, em Lages, que fizemos, acho que a linha mais rápida da América Latina, se não me engano. Na história da Ambev, a linha mais rápida da história em desenvolvimento, né? Realmente foi fantástica aquela obra, foi muito acelerado, o ritmo muito bom, uma obra que a gente conseguiu obedecer cursos, conseguiu obedecer cronograma, realmente foi bem marcante a linha de Lages, né? Então, depois de Lages, eu fui para o CDD de Osasco, que foi uma obra desafiadora, até para Brasil ao Cubo, né? Porque envolvia vários elementos da engenharia civil. Tinha um retrofit de galpões, tinha pavimentação nova, tinha construção modular, tinha galpão, então tinha vários um projeto desafiador realmente. Então essa obra no pico tinha 200 a 300 pessoas, então foi bem desafiador mesmo. Depois do CDD de Osasco, eu fui para o Pará fazer uma obra da Vale. Dentro da Amazônia brasileira, um desafio realmente gigantesco, né? Lá o mais complicador é a logística, né? Porque nós fizemos dentro da mina, então cidade mais próxima é 2 horas de distância, então tinha toda essa logística de material. Os módulos vieram aqui de Santa Catarina, né? Quantos quilômetros? 3.700 quilômetros, realmente era muito longe da nossa fábrica, né? Lá foi um desafio realmente... Então, uma obra que fizemos dentro do prazo, que é muito difícil dentro da Vale, pelo sistema da Vale, então fizemos dentro do prazo, custo dentro do custo do esperado. Então... Acidente zero, realmente foi uma obra bem legal. Depois dessa obra eu fui para Uberlândia fazer 4 bases de tanque e um tanque de água bruta, também fizemos em tempo recorde. Fizemos ela começou em fevereiro, terminou em junho. Essa obra a gente até recebeu elogios aí da gerência da Ambev de fora do Brasil, como que a gente tinha feito tão rapidamente aquelas bases. Então realmente foi legal. E é interessante que sempre vai aparecendo o que a gente tem como premissa, né? Que é soluções construtivas ágeis, né? Independentemente do modelo construtivo, a gente está conseguindo operar isso. É interessante. Os valores, né? Valores da Brasil Cubo, agilidade, flexibilidade. Sim. Mas sempre como foco a segurança, nunca passando dos limites. Perfeito. Depois de Uberlândia... agora nós estamos num projeto em Xerém, no Rio de Janeiro, também da Vale, que é um galpão do CTSS, que está em andamento. Nós estamos chegando a 70% da obra.
E foi quando, depois de Uberlândia, que eu me mudei a minha função, né? Antes eu era gerente de contrato, agora eu sou gerente de contrato de contratos, mais obras em si. Acredito que entrando mais obra, eu vou ser gerente aí de umas 2, 3 obras. Tá, e aí então hoje tu atua especificamente mais no corporativo, fazendo essa gestão de obras, atendendo os gerentes de contrato lá na ponta, fazendo essa gestão de não somente uma obra, mas várias outras obras, né? Basicamente é isso que tu faz. Isso, praticamente eu faço uma ponte do início do projeto até o final. Então, um dos meus papéis é orientar a turma que está em obra, só que eu inicio desde o início. Quando nós estamos fazendo uma cotação ou uma equalização de preço, eu participo junto do orçamento, dou umas ideias, dou minhas opiniões. No planejamento em si, né? Do planejamento desde o início da contratação. E aí eu já tenho o escopo todo eu pego todo o escopo, né? E quando fecha, eu já monto a equipe e tudo que foi pensado eu passo para o gerente de contrato que está na ponta para se conectar corporativo e obra. Esse fluxo é interessante, né? Como é que tu estás enxergando assim, os desafios? Porque hoje tu é um apoio do pessoal que está lá na obra e aí tu faz esse elo entre o corporativo e a obra, né? Tu julga realmente interessante isso, essa questão, esse fluxo que está acontecendo? Eu acredito que para uma empresa dar certo necessita disso, porque acredito que se o corporativo, onde que nasce tudo, pensa de um jeito e na obra é feito de outro jeito, não dá certo. Então tem que ser uma coisa que todo mundo pense a mesma coisa para chegar no resultado esperado, que é no prazo, com segurança, acidente zero e custo dentro do custo. Então é uma coisa que tem que iniciar e terminar do mesmo jeito, senão se ter essa lacuna não funciona na engenharia civil. O que eu observo hoje, que vem acontecendo um movimento muito claro dentro da nossa empresa, Kirsten, tu vai concordar comigo, é que a gente cada vez mais está aproximando o corporativo da obra, né? Sendo uma empresa só. Né? Normalmente, tu pode até ter algum tipo de divisão, corporativo e a obra, porque realmente são sites diferentes, tem pensamentos diferentes, mas na Brasil ao Cubo, sim, especificamente, está muito próximo, está muito claro, traz uma certa facilidade de gestão, né? Basicamente, e tu está sendo esse elo também de ligação entre o corporativo e a obra. Acho que é fundamental realmente. Kirsten, para nós caminhar para o final aqui, eu queria entender de ti os teus anseios, o que tu enxerga no médio e longo prazo dentro da empresa, se tu tem sonhos, tu queres falar para alguém, como é que... Fala um pouco aí do teu desejo pessoal como profissional. Eu sei que agora você vai ser pai, né? Em outubro aí tá nascendo o primeiro filho. Quer falar um pouco também? Eu acho que é interessante. Como tu comentou, né? Eu vou ter a minha primeira filha, a Maitê, né? Vai nascer em outubro. Um beijo aí para minha esposa, Jéssica. Olha só. Cara, eu dentro da Brasil ao Cubo, como acho que todo profissional que está dentro, o sonho é crescer, né? Dar o melhor de si para crescer junto com a empresa, né? Essa aí eu acho que é a ideia de todos. Quem não tem essa ideia, eu acho que está no caminho errado. Exato. Eu fico feliz porque eu já comecei num cargo bom, que é gerente de contrato, já consegui subir um degrau, né? E, Ricardo, eu vou trabalhar para subir, ser um diretor, ser um sócio. Então, acho que quem não pensa alto, não ter um sonho, não ter uma meta, acho que não sai do lugar nenhum. Né? E eu quero chegar, quem sabe, ser um diretor um dia, sempre pensando na minha família, né? Sempre pensando em dar o melhor para minha família. É um sonho de todo mundo, eu acho. Não, perfeito, Kirsten. Fico muito feliz aí, porque realmente quando a gente vê profissionais do teu gabarito performando como tu vem performando, eu sempre comento, tu tens um perfil assim mais bruto, mais duro, a gente sempre brinca, mas realmente a parte de gestão, tu é sensacional. A gente vem conversando, o Rodrigo Botan, a gente enxerga muito isso, né? Tu tens uma gestão muito, muito clara, principalmente de gestão do contrato em si, verificar o que está no escopo, o que não está, a gestão desse custo, a tua ligação com o RP, saber de fato fazer um pedido, colocar tudo em ordem, as coisas. Isso a gente enxerga que tu performa muito bem. A gente é muito feliz aí com a tua performance.
E vamos lá, vamos crescer junto e nos vemos no topo. Essa é a ideia, nos vemos no topo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos e nos vemos no topo. Até Valeu, mais. abraço, tchau.